eu também esqueci de rubricar. Acho que é do Ditinho essa daí, né? Esse B aí é o do Ditinho. Obrigado, você. Ok, todos, hein? Boa tarde a todos. Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. 17ª Sessão Semanal 2017. Às 14 horas e 43 minutos do dia 30 de maio de 2017, no auditório vereador José Nantalabado da Câmara Municipal da Cidade de Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da 17ª Sessão Semanal do exercício de 2017. Registrando que se encontram presentes os vereadores Marco Antônio Marcolino, Cláudio Moreno, Basílio Zequini Filho, Ditinho Bueno do Asilo, Marcos Vale. Deliberação de atas de sessões anteriores. Ata da 15ª sessão, realizada em 16 de maio de 2017. Está em discussão. Eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade a ata da 15ª sessão. Ata da 16ª sessão, realizada em 23 de maio de 2017. Eu coloco em discussão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Registro de elaboração de nova redação. Registramos que esta comissão elaborou a nova redação da seguinte matéria, aprovada com emenda na 16ª sessão ordinária, realizada em 23 de maio de 2017. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2017, de autoria do prefeito Jesus Abichedi, que dispõe sobre a alteração do artigo 154 da Lei Orgânica do município de Bragança Paulista. A alteração visa suprimir do referido artigo a menção feita à Serra do Lopo, antes pertencente ao município bragantino, a qual, com a emancipação de Vargem, passou a integrar o território desta localidade. Registramos que foram feitas alterações de acordo com o disposto na emenda aditiva, aprovada pelo plenário, bem como realizadas as correções indicadas na conferência prévia pelo Departamento Legislativo da Casa, sobre o texto original do projeto. Está em discussão a nova redação do projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2017. Ninguém querendo fazer uso da... Pois não, vereador. Não é essa aqui. Está no DEL. Eu acho que é essa que a gente acabou de assinar a redação final. Nova redação. Está em discussão a nova redação. A palavra vereador Marcos Vale. Corretinho. Não, só queria ver se a emenda estava corretinha. Está de acordo. Eu coloco, então, em votação a nova redação. Os favoráveis, vereadores favoráveis permanecem como estão. Está aprovada por unanimidade a nova redação. Análise de matérias em trâmite em regime especial. Com prazo de relatoria prorrogado até 2 de junho de 2017 e prazo da comissão vencendo-se na mesma data. Projeto de lei número 14 de 2017, de autoria do prefeito Jesus Abichedi, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Bragança Paulista para o período 2018 a 2021. Relator designado, vereador Ditinho Bueno do Asilo, ao qual eu passo a palavra. Senhor presidente. Pois não, vereador. Trata-se de projeto que pretende constituir o plano plurianual em atendimento ao disposto do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, e o artigo 121, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município de Bragança Paulista. Nos termos do artigo 165, no parágrafo 1º da Constituição Federal, a lei que constitui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para despesas de capital e outras dela decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada. Pois bem, a proposta legislativa em questão constitui instrumento que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, que integrarão o orçamento em cada ano. Consiste, pois, em um planejamento estrutural, à medida que todos os planos e programas têm suas estruturas elaboradas, em consonância com o plano plurianual, no artigo 65, parágrafo 4º da Constituição, de modo que a integração do orçamento público com o econômico assegura a necessária coordenação entre política fiscal, intervencionismo indireto e a política econômica e o intervencionismo direto. Com base nessas primícias, constata-se que a proposta legislativa em apreço está de acordo com os princípios constitucionais estabelecidos
especialmente no que se refere às diretrizes fundamentais, enquanto elemento de integração entre os objetivos do plano plurianual e as diretrizes e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deverão integrar as futuras leis orçamentárias. A conclusão é pela aprovação. Quero deixar registrado também que tive um momento bastante extenso no Departamento Jurídico da Casa, devido ao parecer ser bastante técnico, né? Então, eu tive todo esse cuidado de estar com o jurídico e o parecer também tem uma participação jurídica aqui do pessoal técnico da Casa. Então, a conclusão é pela aprovação, presidente. Tá. Está em discussão o parecer do vereador Ditinho Bueno quanto à aprovação do presente projeto de lei. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Cláudio Moreno. Eu gostaria de registrar nessa comissão que, aliás, participei das duas audiências realizadas aqui, uma parte cedo e outra parte à noite. Confesso a vocês que, por ser vereador em primeiro mandato, eu observo que é com muita tristeza que a gente acompanha algo tão importante para os próximos anos da administração e não ter participação popular. A participação popular foi muito pequena. Pessoal, a parte técnica da Câmara fez aí uns levantamentos que foram utilizados nos debates por alguns vereadores e numa das audiências públicas que eu participei, eu fiz questão de registrar que aquilo ali é mais pro formis, é só para cumprir a legislação vigente que exige que essas audiências sejam feitas. Eu queria deixar consignada uma sugestão que a gente precisa melhorar isso, embora entenda que isso vai dar um pouco mais de trabalho, a gente precisa melhorar essa discussão para quando for convocar a população, não ser aquele convite apenas técnico. Olha, haverá uma audiência pública sobre o projeto plurianual na Câmara, ponto. Para quem é leigo, isso, além de ser uma reunião técnica muito chata, para quem é leigo, não é? A gente precisava, no meu modo de entender, popularizar. E eu dou um exemplo. Nós já fomos procurados esse ano várias vezes por pessoas querendo saber do programa Bolsa Atleta. Então, a gente poderia, eu não sei se internamente, fora dessa audiência pública ou nessa audiência pública, mostrar para a população que esse é o momento de se fazer pressão justa para que o programa Bolsa Atleta tenha mais recursos. Nem que isso seja uma antecipação antes do prefeito mandar para cá, não é? Para a gente demonstrar que essas pessoas que se interessam pelo Bolsa Atleta, elas podem se organizar e fazer ali o seu lobby dentro da lei, não é? Da mesma forma, teve um vereador, Gabriel, que citou na audiência, eu concordo com ele, quanto à extensão de rede de iluminação pública. Bragança precisa bastante e está constando apenas R$100 mil para o ano que vem, 2018. Então, tentar popularizar isso, colocar isso em prática. Eu, inclusive, quero me comprometer que ano que vem, quando a gente for falar mais especificamente de 2019, eu quero fazer um trabalho dessa divulgação, dizendo que é possível e tudo mais. Então, seria esse o registro que eu queria fazer. Só lembro que nós estamos discutindo o plurianual. Desculpe, nós estamos... Não, sim, mas na mesma linha. Exato. Não, mas é o mesmo tema, só que... É o plurianual. Até Depois, adotando essa certo. linha, eu estou de acordo com o que você falou, se bem que a Câmara já teve, em anos anteriores, até tomando providência para ir aos bairros. Sim, sim. Tá fazendo, realmente a participação é muito pequena. Tá, opa. Nós chegamos aí a todos os bairros, né? Nós tínhamos 6 pessoas, 5, 4, no máximo 8 pessoas, e isso com uma divulgação ampla, e aí até não está sendo feito mais, porque era uma grande, né, custo isso, porque você tinha que ir, levar toda coisa, e realmente também não houve grande interesse, viu? Eu participei da maioria dessas reuniões. Agora eu não estou ouvindo mais. Alô, som. Eu acho que é uma... Essa aqui é engato também. Alô, oi, aí, voltou ao normal, ok. Eu participei, vereador Marcos Vale, dessas reuniões como imprensa e cidadão. E confesso a você que, para que essas reuniões elas possam funcionar, a gente precisa trabalhar para que tenhamos o orçamento participativo.
onde 20% desse orçamento cabe realmente à sociedade civil organizada determinar. Essas reuniões que a Câmara fez também, no meu modo de entender, pro forma daquela época, ela não funcionou porque você ia no bairro, reunia 30, 40 pessoas na escola, aquele pessoal tinha uma orientação superficial e eles queriam, por exemplo, pedir para aumentar as vagas de creche. E chegava aqui na Câmara, na hora de ir votar, aí vinha a informação que nenhuma daquelas sugestões podia ser acatada, porque elas não estavam de acordo com a legislação. É que as pessoas fazem E aí você não vai mesmo, não tem como. As colocações são pontuais mesmo, a pessoa vem com colocações pontuais, ela não vem com o espírito... Né? Mas a legislação anterior, ela permitia, nas emendas da LDO principalmente, que você incluísse pontualmente as obras. Hoje você tem um pouco mais um espelho mais subjetivo, mas nessas audiências públicas, eu participei de 97 a 2000, aliás, a origem é do vereador Paulo Miguel, se não me engano, dessas questões de audiências públicas, né? O vereador Marcos Soares já estava aqui. Você poderia quantificar, indicar na LDO. O que acontece é que os vetos vinham do Executivo dizendo que não contemplavam ou no orçamento ou não faziam parte do plano de governo da Prefeitura. Né? Então, existia uma guerra política. Mas que eu acho que eram frutíferas, vereador, porque alguma coisa se respondia à população. Não, e você ouvia diretamente a população. Eu acredito que a gente pode se organizar, fala-se tanto hoje da própria escola do parlamento aí, que foi implantada, a gente pode tentar usar essa estrutura para demonstrar às pessoas o que é possível. Se você chegou, olha, vocês vão participar hoje aqui, o que é possível encaminhar dentro da lei é isso aqui. Então, a pessoa já sabe que se ela for lá pedir para comprar mais remédio para o posto de saúde dela, não vai contemplar ali daquela forma. Mas é né? o mesmo problema, Cláudio, da sessão da Câmara. Né? O pessoal deveria participar, mas realmente hoje é uma dificuldade muito grande. Há algum tempo há um desinteresse pela política, né? pelo exercício de política. Mas, vereador, eu não estou dizendo não, mas cabe a mim, por exemplo, mobilizar um pessoal que, não, sem dúvida, que hoje trabalha comigo e fala assim, puxa vida, eu queria que nessa região aqui da Secretaria de Esportes o Bolsa Atleta fosse melhor atendido. Então, eu posso, como vereador, mobilizar essas pessoas para elas se organizarem. Eu acho que cabe uma postura da Câmara um pouco mais ativa do que somente passiva, de ficar esperando. Cumpriu ali aquela discussão, tá beleza, tá tudo aqui, e isso aqui acaba sendo o que o Executivo quer. Né? Então, mas eu acho que nós podemos fazer um teste... Pois não, vereador? Desculpa. Eu acho interessante o debate. O que eu achei de positivo, é claro que o negativo é esse esvaziamento dos debates. Nós não vimos aqui nenhum grupo político de oposição ou situação. Chega na época das eleições, cada um tem uma plataforma, cada um puxa de um lado, tal. Nós não vimos nenhuma entidade de classe participando. O que teve de bom? Eu percebi a integração de um número muito grande de funcionários de carreira do município, técnicos, que vivem o dia a dia da cidade. Mas são obrigados, né, vereador? Não, eles são obrigados a participar. Eu sei, mas a gente não via muito isso. Ou se eles trabalhavam nos bastidores, eu creio que isso está ficando mais em evidência, a participação do funcionário público. Aí o vereador Cláudio coloca que eles são obrigados. Eu sei que são obrigados. Mas eles também respondem, são formadores de opinião, são pessoas que têm no seu raio de amigos uma credibilidade muito grande, porque são funcionários de muito tempo da casa. Então, eu creio que, nesse ponto de vista, esse plano, ele vai atender, sim, bastante às necessidades da população. Agora, a necessidade de fazer uma divulgação, e aí entra a escola legislativa, como nós estamos pedindo agora, fiz uma sugestão para que a primeira aula nossa da escola legislativa tem uma auditora do Tribunal de Contas, que na Escola de Contas do Estado de São Paulo, qual que é a função dela? A função dela é formar e capacitar a sociedade civil e os indicados pelo poder público de todos os conselhos, que também é muito importante, e nós não tivemos nenhum conselho participando
de nenhuma audiência. Deixa eu aproveitar essa sugestão. Sugestão. Antes mesmo dessa pessoa vir fazer a palestra, seria interessante nós fazermos alguns questionamentos antecipados para vir falar e vir preparada para responder isso. Isso. Então, eu gostaria que o senhor depois escolhesse ou encaminhasse na Comissão de Finanças ou com os próprios colegas um ofício da presidência ou da mesa, perguntando para cada vereador quais são as dúvidas e os questionamentos. Ela vir alguma coisa meio direta, mesmo, tem umas questões, às vezes o senhor ficar perguntando, ela já vem respondendo. Porque eu creio que, a partir desse momento de formação, de conscientização, eu creio que toda essa colocação que o Cláudio está fazendo agora, para as próximas, nós vamos ter mais pessoas. Né? Creio que a gente tem que usar todas as ferramentas necessárias para motivar as pessoas a participar. E o Marcos Vale coloca muito bem claro. As pessoas estão perdendo a referência do político, né? Porque é uma discussão técnica, mas também política. Mas nunca teve, viu? Não é? Eu Não, estou aqui sim, faz eu 30, entendo. eu estou aqui desde 77, de sair. Aí sempre houve a novela das 8, por exemplo, tem muito mais popularidade do que uma reunião da Câmara, né? Um apelo muito maior, sempre foi assim. Mas eu gostaria de continuar essa discussão na discussão da LDO, ok? Porque eu também tenho algumas sugestões. Okay. Então, eu continuo em discussão o projeto de lei 14/2017, que é o PPA, Plano Plurianual do Município. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação o parecer do vereador Ditinho Bueno. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Ditinho ao projeto de lei 14/2017. Projeto de lei número 15/2017, de autoria do prefeito Jesus Abichedi, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2018 e dá outras providências. O relator designado, este vereador. Eu, aproveitando já o parecer do vereador Ditinho, eu queria já ditar o meu parecer no seguinte respeito. Quanto à legalidade do projeto, ele se encontra formalmente perfeito e nada temos a opor. Quanto ao mérito, eu digo que a Comissão de Finanças tratará mais especificamente de cada assunto em relação à parte tributária. Mas eu aproveito este meu relatório para que, como foram realizadas legalmente as audiências públicas, as duas audiências públicas, conforme o meu vice-presidente Cláudio Moreno disse e o vereador Ditinho, nós podemos começar aqui alguns exemplos na prática. Nós tivemos o pedido do vereador Gabriel, isso depois a gente completa dentro do parecer. O pedido do vereador Gabriel quanto à extensão do valor, aumento do valor da extensão da iluminação pública, não é isso? Rural. Extensão de rede de iluminação pública. Isso. O vereador Cláudio Moreno fez o comentário, como vereador, da questão do Bolsa Atleta. Nós temos um munícipe que falou da praça da Enedina Cortez. E nós temos mais um caso que foi anotado, que nossa assessoria anotou. Eu já antecipei a nossa assessoria, principalmente a que presta contas e serviço à Comissão de Finanças, para que prepare emendas já. E também o assunto lá da construção da creche lá do Jardim Recreio. Construção da creche, lembrei, a Bolsa de Terras, que foi colocado pelo município Rodrigo, que é aquisição de terras, uma reserva de terras, reserva de terras de propriedade do município, para que faça-se, não é nem bolsa, é banco de terras. Obrigado, assessoria Marcelo Dudel. Banco de terras. Então, já temos algumas coisas, vereadores, para que a gente ponha em prática isso. A gente conseguir realizar esses 4, 5 pedidos que foram, aí também realmente não vai adiantar uma reunião maior onde vir mais pedidos. Vamos fazer um esforço conjunto dentro dessas propostas, né, aguardando, lógico, um orçamento que vai vir, escolher de onde tirar. Esse que é o problema. Escolher, indicar, né? Indicar de onde tirar, para onde nós vamos pôr. Né? Aliás, de repente, o Bolsa Atleta pode ser que esteja até contemplado no valor, a gente pode aumentar um pouquinho, mas eu acho que esse vai ser um trabalho legislativo muito interessante, prático. Então, eu encerro o meu parecer em relação à LDO nesse sentido, que ela realmente contemplou a parte legal, que ela atendeu os requisitos em relação às audiências públicas, em que pese a ausência da população, mas quem esteve presente teve o direito e fez o seu pedido, e que os demais colegas vereadores possam ainda se debruçar no projeto e possam indicar e fazer emendas, que é o direito de cada um. Então, eu indico pela aprovação. Em tempo, presidente, fazer uma observação. Está em discussão o meu parecer.
Em tempo seguinte, no meu relatório, eu não esqueci de constar que houve 2 audiências públicas. Acho que seria interessante. Tudo bem. Se vocês... Eu gostaria de colocar no parecer do plano plurianual. Acrescentar. Que também houve 2 audiências. Obrigado, presidente. Bom, Então, continua em discussão o meu parecer ao projeto de lei 15/2017. que aí já é a LDO. Tá. Vejam só, eu obtive algumas explicações do corpo técnico da Prefeitura na audiência sobre o que eu achei um certo absurdo. A Secretaria do Meio Ambiente está tendo 20% a menos de verbas para 2018. Eu pergunto, o meio ambiente perdeu a importância para ter um corte desses, de menos, 20% a menos? Inclusive, Cláudio, só na questão do meio ambiente, eu ia até ver, porque eu não sei se teve uma modificação da primeira vez que eu vi se a Prefeitura chegou a modificar, mas essa queda é ainda maior no PPA para os próximos 3 anos, porque aí a queda é muito maior. Aí vem a do que os explicação. 20%. A explicação da Prefeitura Dos outros foi a 3. seguinte. No meio ambiente, para 2017, constavam R$ 9.371.203, porque haviam vários convênios que estavam em andamento, e que esses convênios estão sendo finalizados agora, e para 2018 não constam esses convênios, houve uma diminuição deles, e por isso o orçamento para 2018 será de R$ 7.413.343. Pois é, mas o corte de convênios implica numa queda da atuação no meio ambiente. Era um convênio que fazia, por exemplo, com aquela mata ciliar, de recolhimento de animais. São exemplos só, não sei se são esses. Quando você corta alguma coisa, é evidente que você diminui a atuação da secretaria. De repente pode surgir outras coisas também, não é? De repente, no meio do caminho, pode surgir outros convênios. Como ponto positivo, eu coloquei a Secretaria de Esportes, que está, neste momento, vivendo uma calamidade financeira e que teve 66% a mais no orçamento para o ano que vem. Então, nós estamos tendo, este ano, R$ 3.112.000 de orçamento e o ano que vem, R$ 5.182.819. Então, quer dizer, houve uma atuação aí para que a Secretaria possa, no ano que vem, meio que respirar e colocar em prática alguns projetos importantes, inclusive esse do Bolsa Atleta. Eu sou pela aprovação. Aliás, eu quero registrar também que cada secretário, como foi explicado pelos servidores da Prefeitura, fez o seu levantamento para a LDO, para o plurianual, e não houve nenhuma rejeição ou restrição técnica e nem financeira, apenas uma simples adequação, conforme o secretário Luciano disse. Eu acho que cada secretário, nesse primeiro trabalho, que é o primeiro orçamento que eles vão preparar, eles tiveram a cautela de terem a liberdade e a independência de colocar os valores. Tanto é que eu acho que nenhum secretário ficaria feliz de ter um recurso diminuído em sua pasta e não estaria conversando até conosco por essa liberdade que nós temos com os secretários municipais. Né? Então, continua em discussão, meu parecer, ninguém querendo fazer mais uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o parecer ao projeto de lei, por unanimidade, o projeto de lei 15/2017, incluindo, por favor, no término do meu parecer, que as questões de emendas a serem suscitadas serão debatidas em plenário. Muito bem. Com o prazo de relatoria até 30 de maio de 2017, prazo da comissão até 7 de junho de 2017. Veto 30 de maio, é uma explicação, o prazo não é de 30 de maio, né? Não, Então, eu posso indicar só que o prazo é 7 de junho, então. Eu vou colocar, então, como prazo de relatoria aí da comissão, 7 de junho, ficando dentro da legalidade, a veto número 1, integral, ao projeto de lei 09/2017, de autoria do vereador Kiki Brown, que dispõe sobre a criação do programa Voo de Bicicleta e institui o selo Empresa Amiga do Ciclista no âmbito do município de Bragança Paulista e das outras providências. Eu designo como relator o vereador Ditinho Bueno.
Análise de matérias em trâmite em regime ordinário com prazo de relatoria até 30 de maio de 2017 e da comissão 7 de junho de 2017. Moção número 30/2017, autoria do vereador Mário B. Silva, que requer por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo estudos visando a implantação de administração regional na zona norte do município. Vereador designado, vereador Ditinho Bueno da Zila, ao qual passo a palavra. Senhor presidente, quanto à legalidade, nada a opor. Em relação ao mérito, entendemos que o tema proposto pela moção é de relevância para o desenvolvimento do município, uma vez que visa a descentralização administrativa, ficando desta forma mais próxima das demandas da população. A conclusão é pela aprovação, senhor presidente. Está em discussão o relator do vereador. Eu sou favorável. Ou o relatório do vereador Ditinho. Eu sou favorável ao parecer. Eu só queria fazer uma observação para constar em ata, que essas administrações regionais são necessárias, mas não deve haver uma ampliação no número de cargos, né? Até porque nós vivemos uma situação toda especial hoje, né? Uma situação de dificuldade. A folha está batendo aí quase no limite. 47,5. Então, aproveitando-se o quadro atual, né, se possível, dentro do estudo técnico, dentro desse sentido. Quer dizer, vocês vão fazer uma administração lá, que é necessária, uma cidade, hein? Tá? Aí eu já ouvi falar em administração na água comprida por causa da distância, né, etc. e tal. E aí você cria aí 200 cargos, né? Não é essa a intenção, acho que nem do autor. Nossa, 200 cargos. Não, estou dando um exemplo, né? Então, mais do que distribuir funcionários... Se fizer uma subprefeitura, uma espécie de subprefeitura, depois 50 pessoas. Sendo que nós não temos hoje no momento. Como se trata de uma moção e é para estudos e tudo, então eu creio que é uma necessidade que nós estamos vendo para o futuro. Cabe ao Executivo a viabilidade ou não, quando e como, né? É claro que o vereador Mário B. Silva tem essa consciência também de que as nossas dificuldades hoje, enquanto já a máquina pública hoje, as dificuldades que tem, mas como tem sempre uma atuação bastante forte do prefeito Jesus, e ele sempre também comentou sobre isso, quer dizer, fica a critério para estudos, mas eu acho que é uma possibilidade, sim, que a gente vai percebendo, dado o crescimento do município, e eu acho que é pertinente a aprovação. Bom, eu gostaria de registrar, também para constar em ata, que essa questão essa regional, mesmo constando do plano de governo do Democratas, o vereador Mário B. Silva está fazendo, evidentemente, uma sugestão para relembrar esse compromisso. E eu, em momentos anteriores, em anos anteriores, eu tinha uma posição 100% favorável a regionais. Hoje, eu tenho uma posição 100% contrário. Eu acho que não cabe para um governo que está enfrentando uma crise financeira como nós estamos, abrir possibilidade de ter que contratar novos funcionários. Na verdade, a gente tem que começar a estudar a corte de cargos em comissão, temos que estudar demissões em alguns setores, infelizmente. Se você observar a legislação que o governo federal aprovou, ela está amarrando orçamentos aí por muitos anos, não é para um ano, é para muitos. Então, é oportuna a discussão em cima dessa lembrança que o vereador Mário B. Silva faz ao prefeito, e eu acredito que é algo que, mesmo estando no nosso plano de governo, deveria ser deixado para o último ano de governo. Se tiver alguma possibilidade, seguindo essa dica que o vereador Marcos Valles está colocando, realmente para não ser aquela ideia de vai abrir algo no Parque dos Estados, ou no Ededino, ou na Fraternidade, para ter ali oportunidade de nomear pessoas. Seria realmente uma transferência de equipe. Eu também sou nessa linha de que nós estamos num momento que não dá para sequer pensar em criar um cargo só para esse tipo de situação. Então, hoje eu tenho essa posição, mas sou favorável ao parecer. Continua a discussão, ao parecer. Ninguém querendo, também sou favorável ao parecer do vereador. Ninguém querendo fazer mais uso da palavra, eu coloco em votação. Os vereadores favoráveis à comissão, está aprovado por unanimidade a moção 30/2017, autoria do vereador Mário B. Silva. Moção 31/2017, está aprovado o parecer do vereador Ditinho à moção. Moção 31/2017, do vereador Dr. Cláudio, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo,
estudos visando a implantação do programa Portas da Liberdade, para orientação e coordenação de egressos do sistema prisional em serviços de manutenção e conservação da cidade. Relator designado, vereador Cláudio Moreno, que está com a palavra. Ok, antes de ler o parecer, eu quero registrar, que conste em ata aí, que, olha, é uma das moções que mais me deixou feliz aqui na Câmara, porque existe uma cultura de que, quando a pessoa é condenada, é presa, que o que a gente ouve popularmente falando é como se a sociedade quisesse que aquela pessoa, mesmo tendo cometido um crime até de menor potencial ofensivo, que essa pessoa meio que fosse algum passe de mágica e essa pessoa sumisse, né? E a gente sabe que não é assim. É um parente nosso, um filho nosso, qualquer pessoa está sujeita a isso. Aí eu vou passar o parecer e em seguida faço um comentário. Fiquei muito feliz em receber, aliás, eu inclusive ignorava, eu não conhecia essa ideia tão pertinho aqui em Campinas, o Portas da Liberdade. O meu relatório diz que, quanto à legalidade, nada tenho a opor. No mérito, entendo ser uma ótima sugestão e enfatizo que Bragança Paulista tem, na APAC, eu fiz questão de fazer essa citação, a Associação de Proteção e Assistência Carcerária, um grande potencial para ampliar tal política pública de realmente reinserir o detento à sociedade, cumprindo sua pena com oportunidade de trabalho e dignidade. O Brasil precisa de iniciativas como essas para diminuir reincidências. O preso precisa enxergar que vale a pena corrigir seus erros e ter esperança numa volta à sociedade sem cometer mais crimes. O programa Portas da Liberdade possibilitará uma ampliação do convênio que já existe através da APAC e dará oportunidade de essa mão de obra ser utilizada para a zeladoria da cidade. O da APAC é um trabalho mais interno, normalmente eles levam aquela oportunidade para dentro do presídio, da cadeia de Bragança, que é tido como exemplo, né? O Nagashi copiou a ideia de São José dos Campos, mas Bragança teve êxito muito grande, tanto é que o levou a ser secretário de Administração Penitenciária. Estou anexando a esse parecer uma matéria publicada pela revista Super Interessante, salvo engano, em 2002, da editora Abril, destacando parte do histórico da APAC. Também uma matéria da página da Secretaria de Administração Penitenciária, demonstrando a iniciativa na diminuição da reincidência do preso no mundo do crime. Sugiro aos colegas que, quando tiverem um tempinho, leiam, porque é algo que Bragança serviu de exemplo, embora a gente ouça de pessoas um pouco mais leigas, críticas ao Nagashi Furukawa pela iniciativa. A sociedade civil se uniu àquela época com o pessoal da OAB, porque a lei a legislação, ela diz uma coisa que muita gente desconhece, né? Que existe uma forma de fazer. E se a gente quer que alguém que cometeu um crime realmente volte à nossa sociedade sem partir direto para o lado do crime, a gente tem que ajudar. E o meu parecer, eu estou indicando ao Executivo uma atenção especial a essa sugestão do vereador Dr. Cláudio e concluo meu parecer pela aprovação da moção. Eu incluo também a discussão sobre que hoje um preso, em relação à sua família, ele recebe uma bolsa de valores até razoáveis, mas que, nesse caso aqui, ele paga a sua pena com dias trabalhados. Eu acho que a diferença para a sociedade é essa, porque a sociedade cobra muito isso. Puxa vida, vai preso e a família recebe um recurso. O auxílio-reclusão, o auxílio-reclusão, vereador, é que há realmente uma ignorância muito grande sobre isso, né? A pessoa acha que o cara que foi apenado, ele tem direito àquele dinheiro para ele. Não é isso. É para a subsistência de um filho que não tem nada a ver com aquilo que ele cometeu, subsistência. De uma certa forma, o que falta na sociedade é mais conhecimento do que isso. Hoje é uma visão muito punitiva só, né? Então, mas justamente isso, a sociedade ela trata desta forma. Eu só estou repercutindo. Não entendi. O que ela traduz. E, nesse caso, eu acho que é muito válido, acompanhar o seu raciocínio e, principalmente no seu parecer. Continua em discussão o parecer do vereador Cláudio Moreno. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o parecer do vereador Cláudio Moreno na moção 31/2017. Moção 32/2017, do vereador Cláudio Moreno, que requer, por meio de apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a atualização do Código de Obras, com destaque para a regulamentação da construção, manutenção e conservação de calçados do município. Eu designei o vereador Basílio Zecchini. Eu qual passa a solicito palavra? prazo. Pediu prazo?
Para quando, vereador? Para a próxima semana, que é o prazo da comissão. Está em discussão a prorrogação de prazo da relatoria do vereador Basílio Zecchini para a próxima sessão. Ninguém quer fazer a palavra, coloque em votação. Está aprovado a prorrogação de prazo, vereador. Ofício MNB 084-2017 da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Pega o ofício, vereador Cláudio. Unidade de Gerenciamento Regional Bragantina, NB, encaminhando resposta ao requerimento 320/2017, autoria da Comissão de Justiça e Redação, solicitando informações sobre a viabilidade e implantação de um Centro Regional de Referência Ambiental em parceria com a Associação Mata Ciliar, nesse município. Eu lembro que a Associação Mata Ciliar já nos reportou num momento, e nós fizemos esses encaminhamentos, a Sabesp Prefeitura, perguntando de que forma poderia colaborar. E eu solicito ao vereador Cláudio Moreira, vice-presidente da Casa, que leia o ofício a nós enviado pela Sabesp. Vem endereçado ao presidente da Casa. Prezada senhora, em atenção ao ofício sobracitado, temos a informar que, em breve, a Sabesp lançará um processo seletivo direcionado a ONGs interessadas em firmar um instrumento de cooperação técnica, cujo objetivo será a gestão, operação e manutenção dos viveiros de mudas localizados nas áreas de Represa do Jaguari, em Bragança, e na Estação de Tratamento de Água Alto Cotia, em Cotia, desenvolvimento de atividades sociais, ambientais e educacionais no Centro de Educação Ambiental da Represa do Jaguari. A divulgação das datas e etapas será feita em momento oportuno, com ampla publicidade aos potenciais interessados. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração e nos colocarmos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, engenheiro José Carlos de Camargo, gerente da Unidade de Gerenciamento Regional Bragantina. Mas está aí o requerimento inicial da... Não, estou aqui. O assunto, você fala? Isso. O assunto é Câmara Municipal, ofício número 482/2017, em 10 de maio de 2017, requerimento número 320, autoria da Comissão de Justiça, Redação e Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, solicitando informações sobre a viabilidade de implantação de um Centro Regional de Referência Ambiental em parceria com a Associação Mata Ciliar neste município. Mas se eu não engano, o centro que a Mata Ciliar busca implantação é para resgate de animais, né? E, isso. No caso, responderam aqui com o viveiro de mudas. Na verdade, a ementa aí faltou acrescentar, eu acho, a questão animais. Foi o anexo? Ao ofício da Mata Ciliar foi anexo? Tá. Porque esse viveiro aqui já até existe lá, já visitei na Sabesp, e é bem bacana, mas... São coisas diferentes. São coisas diferentes. Vamos aguardar, a minha opinião é o seguinte, vamos aguardar a resposta do pedido de informações que foi à Prefeitura. Da Mata Ciliar. E nós renovamos o ofício à Sabesp, especificamente em relação aos animais. Ou até tenta uma comunicação. Como eles receberam cópia, talvez informalmente a gente, se conseguir a confirmação de que realmente é só com relação a animais, também não tem muito o que ficar insistindo com a Sabesp. Só para confirmar, o nosso departamento de DAP encaminhou cópia do ofício da Associação Mata Ciliar à Sabesp, né, que esta comissão recebeu o ofício da Associação Mata Ciliar, considerando apoio à ação de parceria com a Sabesp, para o Centro Regional de Defesa Ambiental, com a viabilidade de estabelecer uma parceria. Bom, então, vamos aguardar a resposta da Prefeitura, vamos reforçar com a Sabesp, ou até uma ligação até ao responsável que respondeu, para que a gente possa realmente fechar esse círculo e a Sabesp nos contemple também com esse apoio, já que é um órgão do Estado, que tem e no local totalmente adequado, né, que nos dê esse esforço possível. E só para completar, que ainda em relação à correspondência externa recebida, 34.007, autoria da Associação Mata Ciliar, despachada pela presidência da Casa, solicitando apoio da Câmara para a implantação de um local para recebimento e atendimento dos animais resgatados na região, registramos que a comissão encaminhou o pedido de informações 141/2017 e continua no aguardo de resposta. O prazo venceu hoje. Então, na próxima sessão, nós já temos uma definição do que tratarmos do assunto. Certo. Antes do encerramento, algum vereador quer se manifestar? Só duas observações. Eu estava tentando localizar aqui, mas não consegui. Quando a gente comentou, foi comentado aqui sobre a questão de participação popular, tal, mecanismos, eu acho que, a partir dessas duas audiências de agora, da discussão que está surgindo, é importante a gente estudar uma forma de fazer isso ao longo do tempo, até chegar lá, inclusive, com a atuação da Escola do Parlamento, e além dela,
a gente vê outras formas. Redes sociais? Rede social, tudo, porque eu estava tentando localizar, não consegui ver de que ano que foi, mas nessas lembranças que o Facebook dá, eu achei uma postagem minha em que tinha recebido um SMS da Câmara convidando para uma audiência, então a Câmara já usou até esse mecanismo, só que eu comentei na época que mesmo assim só tinha vindo eu e o professor Regis, naquela ocasião. Então, já foi uma tentativa também, então acho que a gente vai ter muito mais êxito se fizer um trabalho ao longo do tempo para aproximar a população, e quando tiver essas audiências, essas coisas, a população já está, pelo menos, mais envolvida. E eu também queria outra observação, eu não sei como é que funciona essa situação do veto. Eu vi aqui, mas eu não vi como o que vem da prefeitura. O veto... bom, aí não, você quer discutir a... Não, é só porque é a primeira vez que eu estou vendo. O veto é o seguinte, todo projeto é aprovado, ele é aprovado, vai ao chefe executivo, que pode sancioná-lo, que é a regra, né? Ou vetá-lo. Certo. Ou parcialmente ou totalmente. No caso aqui é um veto total, né? Aí, quando veta, volta ao Legislativo, e o Legislativo pode manter o projeto, derrubando o veto, ou pode acatar o veto, derrubando o projeto. Certo. Agora, eu não sei, porque se esse veto for com relação à questão jurídica, a gente passou na comissão aprovando. Exatamente. E eu não sei se veio por conta disso. Se for, eu não sei se não seria o caso da comissão pedir um parecer jurídico, porque eu vi que o prazo é curto, né? É isso. O vereador Ditinho já foi designado relator desse Certo. veto. Não, é porque daí o prazo já é na semana que vem, Sim, né? sim. Então, daí, eventualmente, na semana que vem, quando eu apresentar o relatório, ele pedir. Então, eu não sei se a comissão poderia pedir um parecer ao jurídico. Pode, o próprio relator ou qualquer membro da comissão. Nem querendo atropelar o Ditinho, né? Nem por isso. Como eu não sei a situação eu e como não tô entendendo. a gente é a Comissão de Justiça... Mas por que pedir um parecer ao jurídico? Não, se for o caso de um veto jurídico, com base em jurídica. O veto porque a Comissão de Justiça não viu problema jurídico nisso. Não, mas... O veto já está aqui, se o senhor quiser dar uma lidinha, ele faz dupla interpretação em relação à parte jurídica, mas também à parte de mérito. Certo. Ele entra na questão jurídica, mas na minha visão, ele trabalha mais o mérito da não exequidade do projeto. Certo. Não, é porque se for... minha única preocupação é, se for uma questão jurídica, como a nossa Comissão de Justiça aprovou... Pode dar uma olhada, vereador. Estou em comissão. Acho que a questão de possibilidade, questão do projeto, neste momento, não ser execuível com relação à diminuição de INCAR, de IPT, Eu até acho... de impostos e tudo. A questão da ciclovia que não existe. Mas eu até acho que a gente poderia deixar a discussão para a próxima sessão e até ver com o Executivo possibilidade até de retirar esse veto. Não sei como que funciona isso normalmente, porque um projeto aprovado por essa casa, por unanimidade, passou por todas as comissões. Uma incongruência, né? Fica ruim. Passou por todas as comissões, não é? Então, vir um veto, a gente precisa de mais detalhes, de mais explicação, a não ser que do ano passado para cá mudou bastante a legislação e a gente não ficou sabendo, porque eu estou surpreso. Até usar eu estou super surpreso. Estupefato. Bem, então, eu queria até sugerir, o Ditinho, como relator, vai tentar até um contato com o Executivo. Eu não sei por que esse veto veio para cá, mas... Não, até porque o projeto é autorizativo, hein? Ele é autorizativo. Quer dizer, só seria aplicado quando tivesse o levantamento do ônus financeiro. Quer dizer, não é autoaplicável. Então, realmente... Eu lembro que no debate ele só seria aplicado se estivesse previsto na lei, exatamente. Na LDO. Se não tivesse previsto, não teria. Mas até peço desculpa ao Ditinho por estar adiantando o assunto, que ele é o relator, mas é que, como é a primeira situação de veto que eu vejo aqui, e eu vi que o prazo seria até hoje, então, pelo jeito, é um prazo... esse veto ele tramita rápido na casa. Então, para eventualmente, na próxima semana, eventualmente, arguir essa situação... Eu só coloquei que, se realmente tem alguma razão jurídica, eu queria, através da comissão, ver se a gente pode pedir um parecer, até para complementar, eu quero deixar claro aos senhores que eu também tenho esse entendimento e eu me comprometo a estar conversando antes com o prefeito e, após a conversa com o prefeito, aí nós vamos tomar
a decisão no Tá, que mas diz o relatório. Não, de qualquer maneira, qualquer um pode consultar o jurídico. Aliás, eu já consultei e a posição do jurídico que é um absurdo. Ô, Marcos, mas a gente iria consultar o jurídico se nós aqui na mesa tivéssemos alguma dúvida. Nós temos alguma dúvida? Não, nunca Eu acho que na nossa comissão não há Nunca nenhuma tive, mas dúvida como veio da legalidade do o projeto direito. e tudo mais. Agora, Mas é que, Cláudio, eu vou chegar a falar ao jurídico, que é o seguinte, nós todos aqui achamos Não, que é que veio. está tudo certo. E É aí que agora, que pareceu, veio Cláudio? no veto uma ponderação jurídica da prefeitura. Eu coloquei a situação Olha, justamente vereador, porque direito- são entendimentos. O direito não é matemática. Você veja as discussões essa dos vereadores aí recentes aí, ganharam no Tribunal de Justiça, perderam no Marcos, Supremo. outra coisa, Quer dizer, né, tem Marcos? coisas que são extremamente polêmicas. Então você tem que. Não, a única situação que eu coloquei é A que, grande- como são entendimentos de cada jurídico, eu não sei se eventualmente eu não tinha visto, estou tomando conhecimento agora e vi que realmente tem um parecer do secretário de Assuntos Jurídicos. Mas se for o caso de algum entendimento de que juridicamente o nosso entendimento estava errado, só nessa situação eu pediria para a Câmara dar um respaldo através do jurídico, só isso. Não, e o senhor está aumentando o debate de uma forma com qualidade. Eu digo mais, até respondendo ao vereador Cláudio Moreno, a consulta ao jurídico, ele fica, às vezes, muito objetiva, porque nós tivemos aqui já uma discussão de um projeto anterior do mesmo vereador, que havia uma posição em jurisprudência que o vereador tinha a iniciativa àquele tipo de projeto. Já em outro estado, ele não tinha e a justiça negou. É matéria polêmica. Então, é matéria polêmica. Eu respeito muito o jurídico da prefeitura. Tá? Por isso que essa comissão, em que pese nós estarmos muito tranquilos em relação ao que nós votamos, mas existe mais uma questão de mérito indicada e mais uma questão, uma questão jurídica indicada e uma questão de mérito também indicada. E eu sugiro também ao vereador Ditinho, pelo curto prazo de tempo, que permita que o plenário também decida essa questão, né, da derrubada do veto ou não, no caso do sorteio um prazo tão curto. Aqui, já que vocês adiantaram a discussão de uma coisa que está pautada para a próxima sessão, pelo que nós convivemos aqui, pelo parecer dado pelo nosso jurídico, pelo que nós apresentamos, pela votação ser unânime, e via a argumentação do Executivo de veto total, a única sugestão que eu faço é que o Executivo retire, reveja isso, e nós, vereadores, demonstremos que nós somos um poder independente. Isso aqui, no meu modo de entender, não tem outro caminho a não ser derrubar o veto. A não ser que fosse apontado um erro. Não tem, não há. Outra, isso aqui é uma coisa que ano que vem faz algo, no outro ano, não é uma imposição, não vai ter que abrir mão já desse 10% do IPTU já imediatamente, né, Marcos? Então, assim, eu não necessito de nenhuma orientação do jurídico para tomar posição sobre esse caso. Evidentemente, se outros vereadores necessitam, eu não necessito. Eu acho que o Executivo está tomando uma decisão, no meu modo de ver, errônea. Não deveria mandar esse veto para cá, não deveria, se tivesse alguma dúvida, no decorrer da nossa discussão aqui, dos 3 meses que o projeto tramitou, que eles viessem conversar com a gente, sugerissem, até porque nós temos maioria na casa. Agora, eu vou chegar aqui, dou o parecer favorável, voto favorável, vou no plenário, voto favorável, e agora eu vou fazer o quê? Depois você fala que você votou errado. Então... Pode até acontecer, mas... Mas, vereadores, eu também concordo com tudo que foi colocado, mas o vereador Marcos Vale sabe que, às vezes, erros acontecem. Sim, mas Sim, não é o caso. e eu não sei se não é o caso, eu gostaria de ouvir a parte do Executivo também. Eu, ele designado justificou... pela relatoria, eu vou fazer isso. Tá. Ok, então. Bacana. Vamos deixar aqui. Encerramento. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Consulto os colegas vereadores. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 15h30. Ficando os senhores vereadores convocados para a 18ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, a ser realizada nesta casa em 6 de junho de 2017, terça-feira, com início às 14h30, tudo bem? 14h30? 14h30. Uma boa tarde, uma boa sessão a todos. Ainda não, ainda está em cada deliberação. Eu vou